abre a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar, a palavra de Deus. Esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar, a palavra de Deus. Esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos à leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Este é o episódio de número 7, em que nós estaremos lendo o livro de Mateus, dando continuidade à nossa leitura, hoje capítulos 13 e 14. Nestes capítulos, Mateus nos mostra duas realidades fortes do ministério de Jesus. No capítulo 13, ele revela os mistérios do reino dos céus por meio de parábolas. E no capítulo 14, vemos o contraste entre a rejeição, a perseguição e os milagres que confirmam seu poder. Então, aqui aprendemos que o reino é revelado aos simples e que nada pode deter o agir de Deus. Hoje, na leitura do livro de Mateus, capítulo 13, veremos a parábola do semeador. Sementes caem em diferentes solos, mostrando como cada coração reage à palavra do Senhor. A parábola do joio e do trigo. O bem e o mal crescem juntos até a colheita final. A parábola do grão de mostarda e do fermento. O reino começa pequeno, mas cresce até transformar tudo. A parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. O reino é um tesouro que vale mais do que qualquer coisa. Parábola da rede, em que todos são ajuntados, mas no fim haverá separação entre bons e maus. Então vemos que o reino, ele é revelado em parábolas aos que creem, mas oculto aos de coração endurecido. Aqui Jesus ensina que o reino é precioso, transformador, mas exige de todos nós decisão. No livro de Mateus, no capítulo 14, veremos sobre a morte de João Batista. O profeta é decapitado por ordem de Herodes. A multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, em que Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas. Jesus anda sobre o mar. Pedro também anda, mas afunda, quando tira os olhos de Cristo. Curas em
Genezaré, todos os que tocavam na orla de suas vestes eram curados. Então, aqui vemos que mesmo em meio à perseguição e perda, o poder de Jesus se manifesta de forma grandiosa. Amados irmãos, irmãs, as parábolas nos desafiam a examinar o coração. Que tipo de solo somos? Recebemos a palavra com profundidade ou deixamos que espinhos, pedras impeçam de frutificar? O tesouro e a pérola nos lembram que nada é mais valioso do que o reino de Deus. Vale a pena abrir mão de tudo para vivermos essa verdade. Na multiplicação, a multiplicação mostra que Deus pega o pouco que temos e transforma em abundância. Pedro no mar nos ensina que a fé caminha sobre o impossível, mas precisa manter os olhos no Messias. As curas em Genezaré nos lembram que basta tocar em Cristo com fé para recebermos a transformação, não é mesmo, meus irmãos? Então veja que o reino exige decisão. Ou você valoriza o tesouro ou deixa escapar. Mesmo em tempos de luto e perseguição, Deus continua operando milagres. A fé não é ausência de medo, mas manter os olhos fixos em Jesus no meio da tempestade. Amém, meus queridos? Episódio de número 7 da leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Hoje estaremos lendo livro de Mateus, capítulos 13 e 14. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Mateus 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinho, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondeu, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e dará em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos,
porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver que vos vedes, e não ouviram, e ouvir o que vos ouvis, e não o ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebatará o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada à angústia e à perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60, e outro 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz uma árvore de sorte, que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola existe: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os celeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos,
e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lança-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixe. Estando cheias, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para o cesto os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: entendeste todas essas coisas? Disseram-lhes eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a esta sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhes veio, pois, tudo isto? E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Amém. Livro de Mateus, capítulo 14. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe desse. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, depois foram e o anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco
para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-me. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos e este às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogaram que ao menos pudessem tocar na orla de sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Amém, meus irmãos? Episódio número 7, livro de Mateus, capítulos 13 e 14, meus irmãos. Mateus 13 e 14 revelam que o reino é precioso como um tesouro poderoso, como um milagre, e firme como Jesus sobre as águas. O joio pode crescer, a perseguição pode vir, as tempestades podem se levantar, mas quem confia no Senhor verá a multiplicação, caminhará sobre as ondas e será sustentado pela mão poderosa de Cristo. A mensagem de hoje é
é muito clara. Valorize o reino. Confie no Rei e nunca tire os olhos de Cristo. Ele é o único capaz de transformar seu pouco em abundância e sua tempestade em calmaria. Amém, meus irmãos? Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Você está na ONTV 24 horas, através do www.ontv24horas.com.br. Estamos falando do Brasil para o Brasil e para o mundo. Independentemente do dispositivo que você esteja conectado às redes, nós estamos juntos, meus irmãos. Maiores informações vocês têm através das minhas redes sociais, @Eugênia Teles Tramontim. Amém, meus queridos? Graça e paz a todos e até a próxima. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus.